Que bom é ter você mais uma vez aqui comigo. Que maravilhoso encontro é marcarmos este momento para juntos estudarmos a preciosa palavra de Deus. Que coisa boa é ter você aqui. Por isto, neste momento, quero convidá-lo a estudarmos juntos a preciosa palavra de nosso Deus. E como é gostoso, porque está escrito em sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isto, vamos nos alimentarmos da preciosa palavra de Deus. Vamos degustarmos daquilo que traz a palavra de Deus às nossas vidas nesta terra. Por isto, quero neste momento convidá-la a juntos abrirmos a preciosa palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, sente conosco, participe desta live. Você é o nosso convidado especial para conhecermos juntos as preciosas verdades de Deus, os preciosos tesouros de Deus a cada um de nós. E que bom, quero convidá-lo neste momento a estudar junto conosco sobre o reino milenar. E quero convidá-lo também a juntos orarmos ao nosso Deus neste momento, para que assim possamos buscarmos de Deus iluminação para a compreensão da sua preciosa palavra. Fechemos nossos olhos e busquemos a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento que nos concede de juntos estarmos estudando a tua preciosa palavra. Obrigado, Senhor, pelo ouvinte do outro lado, aonde ele estiver, talvez no trabalho, na casa, dentro do carro, mas obrigado, porque pararam para ouvirem a tua preciosa palavra e entenderem dos teus tesouros preciosos. Dá-nos entendimento, Senhor, para que assim possamos entendermos a tua palavra, e abre nossos corações para aceitá-la tal qual escrita é, em nome do teu Filho Machias, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que coisa boa é voltarmos mais uma vez para juntos como família estarmos a estudar a palavra de Deus. Hoje convido você para estudar sobre o reino milenar. O reino milenar, o que significa isso? O que verdadeiramente diz a palavra de Deus a respeito do reino milenar? De uma coisa eu tenho certeza, certamente eu creio que existe uma expectação em todo o coração de cada crente pela segunda e preciosa vinda de Cristo a esta terra. Parece para muitos um sonho imaginarmos que Yeshua HaMashiach voltará a esta terra e voltará para transformar este velho mundo num Éden restaurado, onde haverá paz, justiça e amor. Que coisa maravilhosa! Onde já não mais predominará a miséria, a fome, as pandemias, os vícios, as drogas, a injustiça, nem as guerras, nem tampouco o sofrimento algum, e tantos outros males que assolam a humanidade. Já não existirá. Como será maravilhoso! Como será maravilhoso vivermos tremendamente a profecia que está em Isaías capítulo 11, versículos 5 a 6. Que coisa maravilhosa! Esta profecia que nos fala que haverá paz entre os homens e entre os animais, de uma forma que uma criança, um pequenino, poderá guiar os animais mais ferozes. Que coisa tremenda! Que lindo será este momento glorioso em que os animais não mais representarão ameaça aos homens e que verão em harmonia eternamente, onde não haverá mais sofrimento, angústia, onde não haverá mais tristeza, doenças, pandemias, vícios, drogas. Não mais haverá nada disso. Que lindo será! Que lindo será o momento em que os homens se encontrará com o seu mestre amado. Que momento precioso, um momento especial, um momento em que aqueles que morreram na esperança da segunda vinda de Cristo passarão agora a reinar ao lado do mestre. Que coisa tremenda! Sim, parece até uma utopia. Tudo isso
mas na verdade será uma grande realidade, uma esperança alimentada no coração de todos os crentes. Sim, será uma realidade em épocas vindouras, conforme o profeta Daniel, quando teve uma importante visão da história mundial. E nesta visão, Daniel, usado por Deus, ele diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Que coisa maravilhosa é entendermos que um dia Deus mandará Yeshua HaMashiach. Sim, mandará Yeshua HaMashiach. E diz que nesses dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será destruído. Vai ser para sempre o reino em que Deus mandará Yeshua HaMashiach. E este reino não passará a outros povos, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos deste mundo. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que maravilhoso momento, que maravilhoso encontro. Será um encontro com Yeshua HaMashiach quando ele voltar nas nuvens dos céus. Que coisa maravilhosa. Sim, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a grande batalha final, o grande Armagedon, como se conhece, já é o início dos juízos de Deus. Sim, quando começarem a serem destruídos, diz a palavra de Deus, os inimigos de Deus, ali haverá o extermínio dos governantes da terra e de todos os seus exércitos, das nações. E diz a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 24, versículo 6, poucos homens restarão nesta terra. Estou falando do período milenar. O lançamento da besta e do falso profeta no lago de fogo e enxofre e a prisão de Satanás por 1000 anos, é certeza isto acontecer. Já está profetizado dentro da palavra de Deus o final que haverá, o final que terá todos os inimigos de Deus e do nosso arqui-inimigo. Que coisa tremenda! Será o cumprimento das profecias de Deus. Sim, ele virá a esta terra, implantará o seu trono de glória, o seu governo, e diz que será para sempre. Que coisa maravilhosa. É interessante que a palavra de Deus, ela continua dizendo: e da sua boca sairá uma afiada espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e ao seu exército também. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos. Diz a palavra de Deus: vi descer do céu um anjo, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Sim, durante os 1000 anos estará Satanás preso. Sim, na volta de Yeshua HaMashiach, ele implantará o seu trono de glória, implantará o seu trono que será para sempre, vai aniquilar todos os seus inimigos, e um deles, durante o milênio, vai estar preso, Satanás. Sim, vai estar preso por 1000 anos. É incrível a palavra de Deus, é maravilhoso estudarmos este livro precioso, mas eu quero convidá-lo a participar conosco deste precioso estudo, desta preciosa live, que com certeza levará verdades preciosas a muitos corações. O que acontecerá no milênio? O que você acha? Durante o milênio, o que acontecerá? É interessante que a palavra preciosa de Deus diz que o reino milenar será um período de transição, meus queridos ouvintes. Um período de transição nesta terra. Do estado pagão e desobediente à lei do Criador, passará esta terra à condição do Éden restaurado.
exatamente como foi na criação. Então, haverá paz, harmonia, justiça e amor. Que coisa tremenda. Sim, estará sobre o governo de Yeshua HaMashiach. Diz que ali haverá a exterminação de todos os inimigos e de tudo que contaminou ao longo desses anos, destes séculos, esta terra. Está escrito: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo, diz a palavra de Deus, que há de ser aniquilado é a morte. Portanto, Yeshua HaMashiach voltará. E que momento especial, que momento singular será o momento milenar. Diz que Deus, através de seu Filho, subjugará todos os seus inimigos, colocará debaixo de seus pés. E um dos últimos inimigos a serem destruídos vai ser a morte. Sim, que coisa tremenda. Nós não fomos chamados para morrermos. Não fomos chamados. Até hoje, humano nenhum se acostumou com a morte, porque a morte não faria parte de nossas vidas se não tivéssemos pecados através de nossos primeiros pais. Mas é interessante que a vida veio exatamente por Yeshua HaMashiach. A morte veio por um homem, mas a vida e a salvação também veio pelo homem. Que coisa maravilhosa. É isto que nos alegra e nos contenta o coração. Mas aonde Jesus colocará os seus pés quando vier pela segunda vez? Sim, Jesus virá pela segunda vez, mas aonde vai repousar? Muitos entendem que Jesus, Yeshua HaMashiach, virá sobre as nuvens dos céus, ressuscitará os justos que estão mortos, juntar-se-ão com os justos que estão vivos e voltará para os céus. Mas será que diz isso realmente a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem deixado claro que isto seria verdade? Que Yeshua HaMashiach voltaria pela segunda vez nas nuvens dos céus, ressuscitaria os justos, juntar-se-iam com os justos vivos e seriam levados para os céus? Diz a Bíblia realmente isso? Mas aonde Jesus colocará os seus pés quando vier pela segunda vez? Vamos ver o que diz a preciosa palavra de Deus em Zacarias capítulo 14, versículo 4, e diz: e naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será vendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Zacarias capítulo 14, versículo 4. A pergunta é: aonde Jesus colocará os seus pés quando ele voltar? Para onde ele irá quando ele voltar sobre as nuvens dos céus? Estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Jesus não irá para nenhum outro lugar, não voltará, não regressará aos céus, mas diz a palavra de Deus que cumprirá a palavra de Deus tal qual escrita é, e repousará os seus pés, ou seja, pousará os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. Jesus voltará, diz a palavra de Deus, ao toque da sétima e última trombeta. E o que acontecerá com os reinos deste mundo naquela ocasião, por ocasião da volta de Yeshua HaMashiach? Ao toque da sétima e última trombeta, Yeshua HaMashiach voltará. E o que acontecerá com os reinos deste mundo? Vejamos o que diz a preciosa palavra de Deus. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, diz a palavra de Deus. Sim, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que coisa tremenda. A pergunta é:
O que acontecerá com os reinos deste mundo por ocasião da volta de Yeshua HaMashiach? Os reinos deste mundo, meu caro ouvinte da palavra de Deus, os reinos deste mundo vão pertencerem a Deus e ao Senhor Jesus. E Ele, Yeshua HaMashiach, reinará para todo sempre. Que coisa tremenda. Diz que vai pertencer a Deus e ao Senhor Jesus, e Ele reinará para sempre. Que coisa tremenda estudarmos a palavra de Deus e descobrirmos, sim, por ocasião da volta de Yeshua HaMashiach, os reinos deste mundo vão pertencer a Deus. Vão pertencer a Deus. E Jesus vai governar sobre estes reinos. Agora, aonde será o trono em que Jesus se assentará quando vier pela segunda vez? Será que ele voltará para o trono do Pai? Será que ele pegará os justos, todos eles, e regressará de volta ao trono do Pai, aos céus? Seria isto o que diz a palavra de Deus? Veja só o que diz a preciosa palavra de Deus em alguns versículos da palavra de Deus. Vamos começar com Mateus capítulo 25, versículo 31. E diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Se assentará Jesus quando ele vier. Aonde? No trono do Pai? Não, no trono da sua glória. Diz a palavra de Deus em Mateus 25, versículo 31. Mas lá em Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33, diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhes-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que coisa maravilhosa é deixarmos que a própria Bíblia nos explique o que realmente é a vontade de Deus, o que é o propósito de Deus, o que são as profecias de Deus em nossas vidas. Portanto, meus amados ouvintes da palavra de Deus, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, diz a palavra de Deus que Jesus não regressará de volta ao trono do Pai, aos céus, não, mas sentará no trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que coisa maravilhosa é irmos para a palavra de Deus e entendermos algo tão fascinante, tão fabuloso como este estudo precioso da palavra de Deus, e não nos enganarmos e nem permitirmos sermos enganados com vãs filosofias, com vãs doutrinas que dizem que quando Yeshua voltar, vai pegar os justos e regressar de volta aos céus. Em parte alguma, na palavra de Deus, deixa isso claro, mas que Jesus sentaria no trono de seu pai Davi e reinaria neste trono lá na casa de Jacó para sempre. E eu pergunto, aonde foi o trono de Davi? Em Jerusalém, na grande nação de Israel. Diz que ali eternamente na casa de Jacó, diz que Yeshua HaMashiach reinará. Diz que Deus permitirá que seu filho reine, porque este é o reino de Yeshua HaMashiach. Que coisa maravilhosa. Nós podemos ainda irmos lá para Atos capítulo 2, versículos 29 a 30, quando diz: irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia permitido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se no seu trono. Que coisa tremenda! Se esta é uma profecia, e se esta profecia não se cumpriu, mas vai se cumprir na pessoa de Yeshua HaMashiach, não cabe eu ser insano ou tentar me enganar, achando que Yeshua HaMashiach virá dos céus, do trono do Altíssimo, e voltará novamente para lá. Não,
o trono em que Jesus se assentará, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, por ocasião da sua segunda vinda, é o trono de Davi, que foi-lhe prometido de uma maneira especial. O trono de Davi foi prometido a Yeshua. E se é uma promessa de Deus, tanto ao povo de Israel, como a todos os povos que servem a Deus, então esta profecia vai se cumprir, porque o que Deus fala, cumpre-se. E diz a palavra de Deus, veja só como é importante estudarmos a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 89, versículos 3 e 4, que diz: fiz uma aliança com meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. É uma promessa de Deus. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Salmos 132, versículo 11. O trono de Davi, meus amados, é na cidade de Jerusalém, e lá será a sede do governo de Yeshua HaMashiach. Não se engane. Ninguém vai para o céu. Jesus não voltará depois da sua segunda vinda para o céu novamente. Não é propósito, não é profecia e não é o que está escrito. Mas reinará, sentar-se-á num trono de seu pai Davi e reinará ali para sempre. Você está entendendo a palavra de Deus? Você realmente entendeu o que diz a preciosa palavra de Deus? É hora de sermos simples, humildes e analisarmos cada verso, cada versículo, analisarmos e examinarmos a palavra de Deus e crermos exatamente no que está escrito. Mas que promessa Deus fez quanto ao reino de Davi? Qual foi a promessa que Deus fez quanto ao reino de Davi? Já sabemos que Yeshua HaMashiach, segundo a palavra de Deus, sentar-se-ia num trono de Davi, daria sucessão a este trono, a este reinado. Mas que promessa Deus fez quanto ao reino de Davi? Diz a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa, o teu trono, serão firmados para sempre, de diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. E este mesmo pacto, meus amados ouvintes, foi renovado mais tarde com Salomão, seu filho. Deus falou isso para Davi, para David, mas mais tarde o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, confirmou isto ao seu filho. É interessante que lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 8 a 10 está escrito: e ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. O trono de Davi é confirmado pela palavra de Deus, é confirmado pelo Deus de Israel, que seria um trono para sempre. Sim, seria um trono para sempre. Mas Davi já morreu. E agora? Sim, será para sempre. Porque quando Yeshua HaMashiach voltar, vai sentar-se-á num trono de Davi. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 17 e 18, diz: também confirmarei o meu trono, o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Sim, é uma promessa de Deus. Sim, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, voltará sobre as nuvens dos céus e sentar-se-á sobre o trono de Davi. Reinará, governará, diz a preciosa palavra de Deus. É uma realidade e uma verdade que não podemos fugir jamais. É uma profecia que vai se cumprir. Cremos tremendamente nas profecias de Deus. Sim, Yeshua HaMashiach voltará sobre as nuvens dos céus
e vai reinar, sentar sobre o trono de Davi. Que coisa maravilhosa! E eu quero dizer para você que esta promessa ninguém pode invalidar, que esta promessa não pode deixar de existir. Esta promessa, esta profecia não pode deixar de se cumprir. Isto é maravilhoso entendermos, porque está escrito lá em Jeremias capítulo 33, versículos 20 e 21. Também lá em Jeremias 33, versículos 25 a 26. Mas é interessante notarmos o seguinte, o que diz a profecia. E diz assim: assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal maneira que não haja dia ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto que fiz com Davi, meu servo, porque não tenha filho que reine em seu trono, para que não tenha filho que reine em seu trono. Então, se nós podemos hoje invalidar o concerto que Deus tem para com o dia e para com a noite, se nós podemos inibir, proibir que haja dia, que surja dia, que surja a noite, que apareça a noite, então nós podemos invalidar o concerto que Deus, o Eterno, fez com Davi. Porque deixou claro que sempre haveria pessoas para sentar e assumir a sua sucessão. Que coisa tremenda! Portanto, sempre haverá o cumprimento da profecia de Deus. Sim, assim diz o Senhor: se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal maneira que não haja dia e noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto que fiz com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono. Mas tem, diz a palavra de Deus, não podemos invalidar o concerto do dia e nem da noite. Portanto, é impossível invalidarmos este concerto. Portanto, cremos tremendamente pela palavra de Deus, pela profecia de Deus, que quando Yeshua HaMashiach voltar, vai exatamente cumprir-se este concerto. Ele vai sentar-se sobre o trono de Davi e reinar. O que o apóstolo Pedro pode confirmar quanto a esta promessa, quanto a este pacto, a esta aliança que Deus fez com Davi. É interessante que lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículos 29 e 30 diz: seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Machias para o assentar sobre o seu trono, para o assentar sobre o trono. Então é incrível a profecia bíblica, porque é clara, é distinta, é algo que não podemos negar, é algo que não podemos esconder. Sim, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que é uma profecia de Deus, que Jesus sentaria no trono de Davi. Sim, sentaria no trono de Davi. Que promessa tremenda, que profecia maravilhosa, que promessa Jesus fez também aos vencedores. Quero perguntar para você, já sabemos que ele vai sentar no trono de Davi, vai assumir a sucessão, vai assumir o governo. Que coisa maravilhosa. Sim, Yeshua HaMashiach virá sobre as nuvens dos céus, pousará os seus pés no Monte das Oliveiras, que fica de frente de Jerusalém. Sentar-se-á também no trono de Davi e governará as nações sobre os quatro cantos da terra. Que coisa assombrosa para você que tem crido até hoje, que quando Yeshua HaMashiach voltar, vai ressuscitar os justos que estão mortos, juntar-se com os justos vivos e serem levados para os céus. É assustador isto, não é? É algo novo para nós, mas é incrível as profecias bíblicas. Portanto, eu quero pedir a você que seja uma pessoa simples e humilde, para analisar cada verso, para estudarmos juntos a preciosa palavra de Deus, para que você possa ter o privilégio de conhecer preciosas verdades como essas. Agora, que promessa Jesus fez àqueles que vencerem? E é interessante que, partindo para Apocalipse capítulo 3,
Versículo 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. A pergunta seria: que promessa fez Jesus aos vencedores? Que assim como Jesus, meus amados ouvintes da palavra de Deus, meus amados irmãos que acompanham esta live, que assim como Jesus venceu e se assentou ao lado do trono de seu Pai, aos que vencerem, sentariam-se no seu trono, no trono de Yeshua HaMashiach, sentaria no seu trono. É coisa tremenda, é uma promessa maravilhosa. Sim, sentaria. E aonde seria? No trono de Davi, cujo reino será eterno. Diz que aqueles que vencerem se assentariam ao lado do trono de seu Pai. Aliás, sentarias assim como ele venceu e assentou-se no trono de seu Pai. Aos que vencerem, sentariam no seu trono, que é aquele que Deus havia prometido a Davi, e que seria um reino eterno, né? Deixando claro para nós. Mas continua dizendo em Daniel capítulo 2, versículo 44, e já lemos este versículo: mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outros povos, mas esmiuçará e os consumirá todos os reinos deste mundo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sim, meus amados ouvintes da palavra de Deus, sim, que promessa preciosa. Diz que aqueles que vencerem terão o privilégio, a oportunidade de estarem junto com Yeshua HaMashiach. Sentariam junto com Yeshua HaMashiach. Sentariam-se junto com Jesus. Jesus sentar-se-á no trono de Davi. Assumirá o governo e todos os justos com ele. Qual é a herança dos mansos? Seria o céu? O que vamos herdar? O trono de Deus? Seríamos nós, talvez, assumiríamos nós, talvez, o mesmo papel que assumiu o arqui-inimigo de Deus, quando usurpou-se ser igual a Deus, querendo tomar o trono de Deus? Ou simplesmente temos a ideia de fazermos parte da moradia que fica lá no trono de Deus? Sim, a moradia que está no trono de Deus, que está nos céus, diz a palavra de Deus, vai descer a esta terra. Mas nós, diz a palavra de Deus, não iremos para os céus de maneira nenhuma. Porque, segundo as promessas de Deus, segundo as promessas de Deus, segundo as palavras de Jesus, segundo as palavras de Davi, os céus não serão a herança dos salvos, não serão a herança dos justos. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e não o céu, herdarão a terra. Lá em Salmos capítulo 37, versículo 11, continua dizendo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Sim, e que momento precioso. E quando haverá esta paz? Quando Yeshua HaMashiach vir, quando Yeshua HaMashiach sentar no trono de Davi e governar. Sim, haverá abundância de paz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Continua dizendo em Salmos, capítulo 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Está claro para nós, está muito claro. Em momento algum, em versículo algum, promete a palavra de Deus que iríamos morar no céu. De maneira nenhuma. Aí não faria sentido Yeshua HaMashiach voltar, sentar-se no trono de Davi, dar sucessão ao seu reinado, governar enquanto que os justos estão no céu. Que contradição, que coisa inimaginável em alguém que tem lucidez e discernimento da palavra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Está escrito que a terra será a herança dos justos.
nunca foi negado isso. Diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E diz que eles herdarão e habitarão na terra para sempre. Que coisa maravilhosa! Que reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo? Sabemos que é na terra. Daniel 7,18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade a eternidade. Que coisa maravilhosa! E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, debaixo do céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Você entendeu, meu amado? O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhes obedecerão. Isso está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 27. Diz que os reinos de debaixo de todo o céu, aqui, pertencerão aos filhos do Altíssimo. Diz que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Diz aqui, e os reinos não estão nos céus, estão debaixo do céu. Será que ficou claro para nós? Será que entendemos verdadeiramente a preciosa palavra de Deus? E a partir de agora, em que você vai crer? No que diz a preciosa palavra de Deus? Ou no que continuam dizendo os líderes religiosos, em que muitos não há discernimentos da palavra de Deus, não há sabedoria vinda de Deus? Em quem você vai crer? Na preciosa palavra de Deus, no que está escrito, ou no muito blá blá blá, ou no muito falar? Quero convidá-lo a crer preciosamente na palavra de Deus, porque está escrito que o reino e o domínio e a majestade dos reinos de debaixo dos céus serão dados aos povos do Altíssimo, dos santos do Altíssimo. Que coisa maravilhosa! Daniel, vejamos o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 27, novamente. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos de debaixo dos céus serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Os reinos de debaixo dos céus. O reino de Yeshua HaMashiach. Incrível isso. Em momento algum diz que você vai herdar para sempre, de eternidade a eternidade, o reino que está lá nos céus. Não, aquele reino que está lá nos céus pertence ao eterno Deus e não ao homem. O homem é de cá de baixo, ele é lá de cima. Para onde eu vou, disse Yeshua HaMashiach, vós não podeis ir. Então aquele trono é do Pai. Yeshua está lá, mas vai voltar. E quando ele voltar, reinará sobre o trono de Davi, seu pai, diz a palavra de Deus. Diz que os reinos debaixo dos céus pertencem aos santos do Altíssimo. Eu creio que ficou claro para nós. Eu creio que esse estudo está sendo maravilhoso. Está sendo claro para cada um de nós. Qual será a função dos santos, então, no reino de Cristo por 1000 anos? O que farão os santos, os justos, por 1000 anos, no governo de Yeshua HaMashiach? E partindo para Apocalipse, que livro precioso. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Que coisa maravilhosa! Qual é a função que vai ocupar os santos do Altíssimo? Qual é a função que vai ocupar os justos no reino de Cristo por 1000 anos? Diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Sim, todos os justos reinarão com Yeshua HaMashiach por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, diz a palavra de Deus que tudo vai ser restaurado. A cidade descerá dos céus, a cidade santa. Satanás será aniquilado para sempre. O pecado e tudo será transformado, restaurado em um Éden
como de princípio, e ali viveremos eternamente, numa terra transformada pelo poder do eterno Deus. Que coisa maravilhosa! Como reis e sacerdotes, aonde estarão os santos? Reinando sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Meus amados, ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia é muito clara: ninguém irá para o céu. Diz que reinaremos para sempre sobre a terra. Fala aqui da segunda vinda de Yeshua HaMashiach a esta terra. Fala do momento glorioso em que ele sentar-se-á no trono de Davi, seu pai. Reinará, governará, e todos os santos com ele estarão. Porque foi comprado pelo seu precioso sangue, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Foi comprado para o nosso Deus. E nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, e não sobre o céu. Reinaremos sobre a terra. Que coisa maravilhosa! Que papel exercerá a cidade de Jerusalém no reino messiânico? Sim, se Jesus ele vem, pousará os seus pés no Monte das Oliveiras, de fronte a Jerusalém. Se o trono de Davi está em Jerusalém, e se Jesus sentar-se-á nesse trono e governará as nações que há sobre os quatro cantos da terra, que papel exercerá então esta cidade? Qual é a importância? Jerusalém terrena será a capital do reino messiânico, será a sede do governo de Yahushua. Haverá segurança e será uma cidade exaltada, gloriosa, pela presença do eterno Deus, pela presença do seu filho, Yeshua HaMashiach. A ele ou a ela virão todos os povos dos quatro cantos do mundo irão a Jerusalém. Sim, diz a palavra de Deus: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciões gloriosamente. Diz Isaías capítulo 24, versículo 23. Que coisa maravilhosa, esplendorosa será o momento do governo de Yeshua HaMashiach. Que coisa tremenda. E diz a palavra de Deus, continua dizendo, falando sobre este momento específico, e diz: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a sua lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3. Jeremias 33, versículo 16. Joel capítulo 3, versículos 20 e 21. Vem falando sobre esta profecia maravilhosa. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que eu, o Senhor dos exércitos, me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne de diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 2, versículos 10 a 13. Que coisa tremenda, que profecia. Deixa claro para nós entendermos que Yeshua HaMashiach ainda não sentou
no trono de sua glória. Ainda não sentou no governo e as nações não vieram buscar a Deus em Jerusalém. Não houve este momento glorioso, mas ainda haverá e vai se cumprir. Assim viram muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Eu pergunto, esta profecia se cumpriu? Não, não se cumpriu. Essa profecia que está em Zacarias capítulo 8, versículo 22, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. No momento que Yeshua HaMashiach voltar, sentar-se no trono de seu pai Davi e governar. Qual é o principal objetivo do reino messiânico? Qual é o principal objetivo? E o que de fato acontecerá no final do reino messiânico? É interessante percebermos uma coisa, meus amados ouvintes da palavra de Deus, que a terra está contaminada. Sim, está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis de Deus, violam os estatutos e quebram a aliança eterna de Deus. Por isso, diz a palavra de Deus, a maldição consome a terra. Por isso, a maldição, a terra está contaminada e terá que passar esta terra por uma grande transformação. Diz Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. Jesus já pagou o preço pelo pecado em seu sacrifício e agora virá para completar o seu trabalho, para completar a sua missão, derrotar os inimigos de Deus, para que assim, no fim dos 1000 anos, ele possa entregar o reino ao seu Pai. Sim, entregar o reino ao seu Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo, diz a palavra de Deus, a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro, querido ouvinte, que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28. Você pode confirmar isso também em Salmos capítulo 110, versículos de 1 a 2. Acontecerá no final do milênio a ressurreição dos ímpios e o juízo final. No final do milênio, sim, acontecerá a ressurreição dos ímpios e o juízo final. Os ímpios serão condenados à morte, serão destruídos. A morte e o inferno serão vencidos para sempre. A terra estará totalmente purificada. A nova Jerusalém descerá dos céus. Deus habitará para sempre no meio do seu povo. Que coisa maravilhosa. Você pode ver isto, meus amados irmãos, em muitos versículos da Bíblia. Diz que acontecerá a ressurreição dos ímpios, o juízo e o juízo final. E os ímpios serão destruídos. A morte e o inferno serão vencidos. Confirme isso conosco. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. A terra estará totalmente purificada no final dos milênios. Quando os 1000 anos se completarem, esta terra será restaurada, será purificada, diz Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8. A nova Jerusalém, a nova terra descerá dos céus. Pode confirmar em Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 27. Deus habitará para sempre no meio do seu povo. Que momento glorioso! Está registrado em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5. Após os 1000 anos, Satanás será solto e tentará enganar as nações e as ajuntará para a grande batalha final contra o arraial dos santos. Mas ali, diz a palavra de Deus, eles serão vencidos. Descerá fogo dos céus e os consumirá a todos. Sim,
destruirá a todos. Que coisa tremenda, diz Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Sim, todo mal, Satanás será destruído, a morte será destruída, a besta, o dragão, o falso profeta, todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram a eterna lei do Criador, que desobedeceram, diz que no final do milênio receberão um juízo final, serão destruídos para sempre. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá injustiça, nunca mais haverá angústia. Não, tudo se tornou novo. Eis que tudo novo faço. Que momento glorioso, que momento maravilhoso, que coisa tremenda será contar com você lá, neste momento especial. Consideramos o reino de Deus em 3 fases, para concluirmos o nosso estudo e a nossa reflexão deste momento. 1. O reino espiritual, o atual, com Deus que vivemos hoje, reinando em nossos corações, reinando no coração do homem, sendo Cristo o sumo sacerdote. Nós podemos considerar o reino de Deus em 3 fases, e a primeira é o reino espiritual, que é o atual. Deus reinando nos nossos corações, Cristo como sumo sacerdote. Nós podemos dividir também em segundo lugar. Nós podemos entender, certo, que este reino tem 3 fases, e a segunda fase deste reino é o reino milenar, o reino milenar de Cristo, reinando sobre a terra, e a restauração ao paraíso edênico. E em terceiro, nós podemos ver que o reino eternal, com a renovação do planeta ao fim do milênio, a destruição de Satanás, a destruição da morte, a descida da Nova Jerusalém e a entrega do reino ao Pai por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, podemos dividir aí o reino de Deus em 3 fases. 1, reino espiritual. 2, reino milenar. 3, reino eternal. E eu quero perguntar para você neste momento, quero finalizar esta reflexão, este estudo precioso da palavra de Deus, e quero perguntar: você desejaria ser um sacerdote de Deus e de Cristo? Desejaria você viver eternamente com Deus? Desejaria você se preparar para este grande e glorioso encontro com Deus? Gostaria você de conhecer mais sobre as Escrituras Sagradas e saber como se preparar para a gloriosa volta de Cristo a esta terra? Entre em contato conosco. Entre em contato conosco agora mesmo e teremos o maior prazer em atendê-lo. Aqui ficamos. Aqui finalizamos mais um estudo precioso da palavra de Deus. Quero convidá-lo agora, neste momento, a fecharem seus olhos e a orar juntos conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este estudo. Prepara os nossos corações, prepara nossas vidas para reinarmos contigo, tanto no reino messiânico, como para toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado pelos seus comentários. Obrigado por você ter compartilhado esta live. Obrigado porque você é um forte candidato para o encontro com Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe.